Olá, meu nome é Letícia Gravina e esse é o MetaCast, o seu podcast sobre as novas tecnologias da informação e suas propriedades. O tema do episódio 1 do MetaCast é as mudanças estruturais do rádio após a chegada dos podcasts. Conheça melhor quais foram essas alterações ao longo do programa. Nesse episódio, a professora do Centro Universitário Unicarioca, Luciana Roxo, analisa os diferenciais do mercado podcast, suas qualidades e fraquezas e as justificativas do seu sucesso. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no MetaCast. Olá, Letícia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar participando aqui desse podcast. Muito obrigada. Bom, Luciana, na sua opinião, o formato ao vivo dos podcasts, ao invés do modelo gravado e editado, seria uma proposta positiva ou negativa? Então, Letícia, isso é uma pergunta interessante e, assim, eu acho que a gente não tem uma resposta muito definitiva. Porque uma das vantagens do podcast é exatamente a questão de você poder ouvir na hora que você quer, aonde você estiver, né? Essa mobilidade. Então, quando você fala de um ao vivo, você acaba restringindo que a pessoa tenha que ouvir naquele momento. A não ser que aquele ao vivo depois se torne gravado e a pessoa vá ouvir depois. Eu acho que o ao vivo ele tem a sua sedução, né? Como o rádio, né? O rádio sempre trabalhou muito com ao vivo, então eu acho que isso é muito bacana, as pessoas gostam muito nessa época que a gente está hoje de internet, mídias sociais. Não é à toa que nas mídias sociais tem tanto a live, né? As pessoas fazem live o tempo inteiro, tanto pessoas públicas quanto, né, pessoas amadoras e tal. A live, ela tem a sua sedução, que é a questão do improviso, né, do mundo real, né? E as mídias sociais trouxeram muito isso, de você saber que aquilo ali não pode ser editado, né? Aquilo ali é mundo real. Mas no caso do podcast, como eu te falei, ele tem essa característica que eu acho que é a principal característica de você ter aquele conteúdo para acessar na hora que você quiser. Então, assim, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que tem lado positivo e negativo. O positivo é essa questão do improviso, que as pessoas gostam cada vez mais disso, né? Da naturalidade e tudo mais. E tem a questão do negativo, de você acabar obrigando a pessoa a ter que estar disponível naquele horário para poder assistir, né? Ouvir o podcast naquele horário. Fugindo agora um pouco da nossa programação, se você fosse uma podcaster, você arriscaria nesse modelo não editado, justamente para transparecer essa naturalidade para o seu público? Então, Letícia, essa é uma pergunta bem complexa, mas vou tentar responder rapidinho. O que eu falo muito até nas minhas aulas e tudo mais. Os influenciadores digitais, eles trouxeram uma estética que aquilo ali não é natural, tá? Aquilo ali é tudo programado, que é a estética exatamente da naturalidade. Você deve ter já reparado, todo mundo já reparou. A gente, quando está assistindo um canal de um youtuber, né, de um influenciador digital, às vezes a pessoa gagueja, às vezes a pessoa erra, e aquilo ali não é cortado, mesmo você sabendo que aquilo ali foi gravado. Então, eu sempre falo isso, que isso é uma nova estética que surgiu, que é exatamente essa estética de você mostrar o mais próximo do real possível, né? A vida como ela é. Então, os influenciadores digitais trouxeram essa característica, né? Essa nova estética, que é bem diferente da televisão, né? Porque na televisão é exatamente o oposto, né? Não pode gaguejar, não pode errar, né? Então, é bem diferente, né? Eu sempre brinco muito. Cachorro late, eles deixam o cachorro latindo, né? Então, é exatamente isso. Então, essa estética, ela pode ser trazida para o podcast, né? Se eu fosse um podcaster. Eu acho até que eles trazem muito isso, que é essa coisa da conversa. Mas isso não quer dizer que precisa ser ao vivo, né? É como se você estivesse assistindo ao vivo, né? Para poder fazer analogia, é só pensar muito nos influenciadores digitais. Você está assistindo aquilo ali, é como se não tivesse nenhum tipo de edição, é como se tivesse sido ali totalmente ao vivo, mas não é ao vivo, aquilo ali é gravado. E claro que existe uma edição, só que eles deixam, vamos dizer assim, escapar exatamente alguns errinhos e alguma naturalidade, exatamente para dar esse aspecto, né, de espontâneo, né, de natural, de ao vivo, de ser pessoa como a gente. Então, eu acredito, eu acho que até já tem essa estética um pouco no podcast também, né? O podcast tem a dificuldade de não ter imagem, né? Então, é só o áudio. Então,
essa naturalidade, ela perde um pouco, mas eu digo assim, perde um pouco assim, essa naturalidade trabalhada, né? Isso que eu estou querendo dizer. É porque os influenciadores têm muito isso, né? Aí cai a caneta, e pega a caneta, e nada é cortado. Eu falo, por que não corta? Claro que aquilo ali foi editado, é claro que poderia cortar. O não corte é proposital, é uma mensagem, é uma estética. Então, eu acho que a questão não é se é ao vivo ou não. Eu acho que a questão é muito mais você ter essa naturalidade, essa espontaneidade no podcast, entendeu? A pessoa gaguejou, a pessoa se enrolou, não corta, deixa. Porque eu acho que as pessoas hoje realmente gostam disso. Elas gostam de saber que quem está do outro lado é uma pessoa natural, espontânea como a gente. De transparecer uma naturalidade pro ouvinte, exatamente, né? Exatamente. Para que eles possam se sentir mais próximos. Exatamente isso. A tendência é que o podcast retenha cada vez mais o público de outros veículos. No entanto, você acredita que quais seriam as outras formas que o podcast poderia se aperfeiçoar para continuar se mantendo um canal inovador? Então, o podcast, eu até estava dando uma pesquisadinha, né, como boa jornalista, dei uma pesquisadinha em alguns dados, algumas coisas, antes de vir para cá gravar com você. O podcast, ele surge, esse termo, você deve saber, né, porque você também está se especializando no assunto, esse termo surge pela primeira vez em 2004. Foi um jornalista do The Guardian que usa esse termo pela primeira vez. De lá para cá, a gente está falando o quê? De 15 anos, né? De lá para cá, a gente vê que já está tendo uma evolução. Então, o podcast, ele surge como esse formato, com essa mídia de nicho, para temas muito específicos e muito especializados. E nos Estados Unidos, né, que são sempre muito, né, inovadores em relação à tendência, para lançar, né, novas tendências, de 2017 para 2018, eles começam com essa cultura do podcast informativo, de notícia, que é o que a gente agora está começando a ver muito aqui no Brasil, né? A Globo, tanto a TV Globo quanto a Globo News, estão investindo pesadamente em podcast, né? Então, eu até brinco muito em sala de aula. Eu falo, gente, se a Globo está investindo é porque realmente é a tendência, né? A Globo não investe nada para perder dinheiro, né? Então, eles estudam, né? Avaliam o que está acontecendo no mundo todo e eles investem. E aí tem uma questão interessante que eu estava até pensando muito hoje, porque tem a questão também da como é que eu vou dizer? Da possibilidade que a mídia traz nova, desse novo formato, né? Da inovação, tem todo esse lado, sim, de atender a uma demanda mesmo do público. E tem o outro lado, né? Porque você começa tanto a divulgar, que você começa a criar o quê? Você começa a criar também hábito. Então, até as pessoas que nunca se abriram para o podcast, ou que nunca tiveram necessidade de ouvir podcast, começam a se interessar também. Então, tem os dois lados, entendeu? Tem a questão realmente da demanda, de oferecer uma coisa bacana, diferente, mas também tem a coisa de você formar hábito, né? Formar comportamento, né? Também tem esse outro lado. Aí você me perguntou que tipo de coisa eles poderiam fazer para continuar sendo inovadores, né? Pra você ter uma ideia, Letícia, eu também fiz aqui levantei um outro dado aqui. Hoje, teve um instituto que fez uma pesquisa. Entre os entrevistados, só 40% já ouviram podcast, dos que participaram dessa entrevista, né? Eu não tenho o número total de participantes, sim, mas 40% já ouviram, 28% nunca ouviram podcast e 32% não sabem nem do que se trata. O que esses números mostram? Que a gente tem um mercado aí absurdo, né, ainda para crescer. Então, assim, eu acho que antes de se preocupar de se tornar obsoleto ou não, eu acho que a gente ainda está num momento de crescimento ainda muito grande, né? Eu acho que é uma mídia que ainda vai crescer muito, né? Tem até também especialistas que falam que a gente está entrando numa era porque o rádio, ele teve aquela era, né? A era que eles chamam a era do ouro do rádio, né? Sim. Que foi 1920 até 1940, né? Quando o rádio surge, vira realmente o grande meio de massa, antes da televisão. Existem especialistas falando que o podcast vai fazer surgir uma nova era de ouro do rádio, né? Só que agora do podcast. E que a gente está exatamente entrando nesse momento, nesse início.
Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feito, tem muito público ainda para conquistar. Eu acho que, assim, vai demorar muito ainda para ter essa preocupação de se tornar obsoleto ou não. O que vai acontecer é que cada vez mais a gente vai ter uma variação de formatos, né? Então, a gente tem hoje vendo, né, esse crescimento do jornalismo no podcast. Mas a gente, assim como influenciadores digitais, né? A gente tem N assuntos, né? Estética, academia, alimentação, né? Maquiagem, né? Esporte. Eu acho que vai ser o que vai acontecer também. A gente vai ter os podcasts de notícia, noticiário, e também vamos ter o podcast cada vez mais de assuntos mais variados possíveis. Variados, mas sempre a gente vê que o podcast tem uma tendência a sempre segmentar um assunto, né? Então, se fosse para a gente mencionar na prática, qual seria a primeira atitude que o podcast poderia ter para ele se inovar? Por exemplo, abrir mão de um período na grade de programação para disponibilizar um podcast que geralmente as pessoas acessam pelo site, mas talvez por uma preguiça ou que as pessoas não tenham esse acesso à internet e talvez se elas pudessem ver pela televisão seria uma prática boa, na sua opinião? Eu não sei, porque aí de novo a gente entra naquela questão, né, da mobilidade e da escolha do ouvinte de ouvir na hora que ele quer, né? O que a gente tem visto muito hoje, isso também já é uma comprovação, Letícia, é que os veículos de comunicação, de uma forma geral, cada vez mais eles têm que produzir conteúdo para mais multiplataformas possível, né? Então, isso é uma realidade hoje. Então, a gente cansa de ver, né? Você tem o Globo ele produz material para o impresso, ele produz material para o Twitter, produz material para a página do Facebook, tem um canal no YouTube, o Globo, né? Então, assim, nunca se imaginou que um jornal, né, fosse ter que produzir tanto conteúdo para tantas plataformas diferentes. Então, a gente vive uma era hoje que é exatamente essa era de multiplataforma. Então, você não tem mais... isso tem até uma coisa que impacta até quem trabalha nas redações, né, os jornalistas, porque eles começam a ter uma sobrecarga de trabalho muito maior. Hoje você tem que produzir conteúdo para todas as plataformas, não só para o jornal, né? Então, eu acho, é minha opinião, posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que a gente tem que respeitar a característica de cada plataforma. Eu acho que o podcast é para um perfil de público, que é esse perfil que exatamente quer ouvir na hora que ele quer. É um outro dado que eu levantei que eu achei sensacional. 91% dos ouvintes hoje de podcast ouvem pelo celular, né? Então, mobilidade. Celular é mobilidade, né? E 80% desses que ouvem podcast hoje, eles ouvem enquanto se desloca, né? Então, aí você vai me perguntar assim, mas não pode estar sendo uma concorrência com a rádio tradicional, né? Enfim, é um problema que a gente tem hoje no mundo que a gente vive hoje, né? De tantas plataformas, né? E o que tem que acontecer, o que os veículos estão fazendo isso, que assim, em vez de você perder o ouvinte do rádio, né? Porque hoje ele está ouvindo lá as playlists dele, né? Na hora que ele quer ouvir. Então, vamos pegar esse conteúdo que antes era gerado só para o rádio tradicional e vamos gerar para o podcast também. Então, essa é a filosofia. Por exemplo, o que tem muito se falado é que as pessoas cada vez estão lendo menos jornal, né? Então, o público quer se informar, né, mas que não lê mais jornal, não tem mais tempo, essa vida muito corrida que a gente tem hoje, muito acelerada, esse é o público que está indo para o podcast. Então, ele quer buscar informação, porque ele tem necessidade de buscar informação. O público que está indo para esse podcast hoje, que surge de notícias, né? Então, ele é um público que ele busca informação, ele sente necessidade, só que ele não tem mais tempo de ler jornal. Então, ele vai para o podcast. Então, só para fechar o que eu estou querendo te dizer, a gente hoje, cada vez mais, a gente tem hábitos de consumo de informação e de conteúdo muito diversificados. E isso pode ter a ver com faixa etária ou não, né? Isso tem muito mais a ver com a relação que a pessoa tem com a tecnologia e com o dispositivo eletrônico dela, né? Então, eu acho que essa é a tendência. Você cada vez mais vai ter públicos diferentes consumindo conteúdo em plataformas diferentes.
E é isso. Você, cada vez, assim, cada vez mais, por exemplo, a TV Globo, sempre falo muito isso também para meus alunos, né? A TV Globo sempre foi a líder de audiência. A TV Globo cada vez mais vai perder audiência, mas não é para outro canal aberto. Ela vai perder audiência para Netflix, né? Para o Spotify. Então, por que a Globo incentiva tanto na TV aberta? Ela incentiva tanto a sua audiência a ir para o Globoplay. Já reparou isso? Sim. Né? Ela incentiva isso o tempo inteiro. Por quê? Porque ela sabe que é uma mudança de hábito de consumo de conteúdo. Então, assim, se eu não incentivar minha audiência a ir para o Globoplay, eles vão para outro lugar. Eles já sabem disso, entendeu? Ela está se adequando a Já essa tá se adequando nova onda, essa né? nova onda. Então, vai ter um grupo que vai continuar na TV aberta? Vai. Mas vai ter um grupo que vai para o Globoplay. Vai ter um grupo que vai para o Twitter. Vai ter um grupo que vai para o podcast. E é isso. A maneira de popularizar, eu vejo que, por exemplo, a Globo, eu tenho analisado muito a Globo está fazendo muito divulgação dos podcasts. Então, outro dia eu estava assistindo um programa, não sei se foi Jornal Nacional ou se foi Fantástico. Quando terminou o programa, eles falaram do podcast. Eu assisto muito Globo News, o Estúdio I, que é um programa da tarde, jornalístico, eles fazem propaganda do podcast da Renata Lopretti, né, que ela está com um podcast diário, né, que chama O Assunto, né? Uhum. Toda tarde, enquanto eu estou assistindo lá o Estúdio I, eles fazem propaganda do podcast. Então, eles estão tentando realmente estimular o acesso para que as pessoas se interessem e tudo mais. Mas eu acho que essa concorrência entre plataformas cada vez vai aumentar mais e faz parte da vida, entendeu? Bom, além do foco temático, por quais outras razões o podcast é uma plataforma de sucesso? Então, tem essa questão da mobilidade que eu acho fundamental, né? Das pessoas poderem ouvir na hora que bem entende. Além da hora que bem entende, aonde ela bem quer, né? Onde ela estiver. Então, às vezes, até no trabalho, você está ali trabalhando e você está ouvindo, no transporte, às vezes em casa, antes de dormir, enfim. Então, eu acho que isso é o grande barato do podcast, né? Essas duas coisas juntas. Você poder escolher, primeiro, o que você quer ouvir, né? Quando você quer ouvir, né? E em que momento, né? Do seu dia. Outra coisa que eu acho que o podcast tem, que é uma coisa que já vem do rádio, né? O rádio, ele sempre teve muito essa sedução da proximidade, né, com o ouvinte, né? E o podcast. Por quê, né? Porque quando você está ouvindo a voz, isso gera uma proximidade, uma intimidade muito grande. A voz tem isso, né? Então, isso veio do rádio, né? Não é uma coisa que o podcast que inventou, mas essa coisa que é tipo uma conversa, né? Então, o rádio, eu sempre falo isso também muito, né? Porque as pessoas tendem a dizer que a internet criou a intimidade, que a internet criou a proximidade. Só que o rádio já tem isso, o rádio já vem com isso. E é por isso que o rádio é uma das mídias mais antigas que existem, mais populares e que está aí até hoje, né? O rádio, ele funciona muitas vezes como uma companhia, né? Tem gente Com que... certeza. Para os idosos, principalmente. Os idosos, né? Tem gente que dorme ouvindo rádio, né? Então, é uma companhia. Tem gente que está fazendo as tarefas de casa, mas está o rádio ali ligado. Então, tem essa questão mesmo da intimidade, da proximidade, como se fosse uma conversa, como se fosse uma pessoa ali próxima de você. E o podcast traz tudo isso do rádio, né? Então, eu acho que isso também é uma grande vantagem. Além do, né, que também é a questão do rádio, de você poder estar fazendo alguma coisa, né? Não é uma mídia que exige sua atenção exclusiva, né? Então, o rádio, você está ali ouvindo, você pode estar limpando a casa, você pode estar no transporte, você pode estar no trabalho. Isso é muito bom também, porque cada vez mais a gente está nessa vida corrida, que a gente faz N coisas ao mesmo tempo, né? Então, você consegue ter ali a informação sem precisar abrir mão de estar fazendo alguma outra coisa. E você acredita que esses N formatos também que o podcast permite que ele seja escutado, né? Uhum. Ele também é uma grande vantagem porque você consegue fazer outras ações simultaneamente. Então, você pode escutar do seu celular,
limpando sua casa. Isso, Ou você pode escutar exatamente. do computador do seu trabalho, respondendo um e-mail em outra aba. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito legal, né? E você pode se organizar, né? Que é bem a cultura do streaming, né? Também, né? Exato. De você assistir, né? O programa na hora que você quer, na plataforma que você quer. É aquilo que eu já te falei, né? É a questão da multiplataforma, não tem jeito. Isso é o momento atual. É multiplataforma. Você tem que oferecer o máximo de conteúdo para a sua audiência em todas as plataformas possíveis e respeitando a característica de cada plataforma. Semana passada mesmo eu estava assistindo uma entrevista, teve um evento em São Paulo da Globo, é um evento com os patrocinadores, com os anunciantes, e o evento é sobre a televisão, né? E eu estava vendo uma entrevista e um dos diretores da Globo falando exatamente sobre isso, que o grande desafio hoje é esse. Você tem que produzir um conteúdo muito maior e muito mais específico. Então, você tem que conhecer realmente a característica de cada plataforma, não tem jeito. É um desafio? É um desafio, né? Para quem trabalha, para quem produz, mas é isso, entendeu? E achei interessante também que o podcast ele tem uma característica que é a fidelidade das pessoas. Achei isso bem interessante também na pesquisa que eu estava fazendo, né? As pessoas, normalmente, elas são extremamente fiéis àquele canal que ela segue. Então, outra característica muito interessante do podcast é a questão da fidelidade. As pessoas que seguem, né, ouvem um canal de podcast, algum tipo de programa, elas são extremamente fiéis. Isso é bem interessante. Eu estava até lendo também uma outra reportagem de uns podcasters, né? Que eles fizeram um experimento. Olha que interessante. Eles fizeram um experimento de pedir doação dos ouvintes para que pudessem sobreviver, porque estavam com pouco anunciante e tal. E eles receberam uma adesão de doação enorme, né? Então, normalmente, aí entra naquela questão que a gente falou também agora há pouco, da proximidade, de você criar um vínculo, né? Sim. Que é muito que o influenciador digital também trabalha, né? Você começa a criar um vínculo ali emocional mesmo, né? Com aquele tipo de conteúdo, com aquela pessoa, que é muito forte isso, né? Então, essa fidelidade é muito bacana, é muito interessante, né? Bom, você acredita que a ausência de imagens pode um dia ser um agravante para os podcasts, capaz de fazer com que a plataforma caia em desuso? Não, acredito que não. Eu acho que, como a gente falou, o rádio ele sempre foi só áudio, né? E sempre teve a sua força, a sua penetração. Eu acho que são mídias diferentes e eu acho que não vai fazer nenhuma diferença. Exatamente por não ter imagem é que é o grande barato do podcast, né? De você poder ouvir sem ter que ter sua atenção visual para aquilo ali. Eu acho que não vai ser um problema, não. E você acredita que o melhor aproveitamento do tempo do rádio com conteúdos relevantes iria equipá-lo aos podcasts? Então, isso também é uma pergunta difícil. Eu acho que o rádio, ele nunca vai competir com o podcast. Por quê? O rádio, ele tem uma questão... A gente sabe que a gente também tem inúmeros tipos de rádio, né? E de programas e tudo mais. Mas o rádio, ele tem muito essa questão do ao vivo, como você falou, né? Muito da notícia que acabou de acontecer, né? Então, muito a notícia em tempo real, que é outra coisa que eu falo muito também, que isso não foi inventado pela internet, né? O rádio sempre foi muito voltado para o ao vivo, para a notícia em tempo real. Então, eu acho que são características diferentes, né? Eu acho que quando você, mesmo que você esteja em locomoção, né? Você quer ter uma informação de alguma coisa urgente que acabou de acontecer, você vai no rádio. Agora, quando você quer realmente se aprofundar ou se inteirar de algum tema, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que o podcast ele vai estar sempre muito ligado a um tema específico. Sim. Até o podcast da Renata Lopretti, que é um foco bem informativo, bem jornalístico, cada dia é um tema, né? Então, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho nessa diferença, né? O podcast ele vai estar sempre trabalhando sobre um tema como se fosse uma reportagem. E o rádio, ele está muito voltado para essa questão das notícias mesmo, né? Dessa coisa do que está acontecendo,
muita questão também dos comentários, mas voltados no que está acontecendo agora. Então, eu acho que são ritmos diferentes, são times diferentes. Eu acho que uma coisa não vai competir com a outra. Eu acho que a gente vai buscar. E aí, quando eu falo do rádio, a gente pode buscar o rádio também nas nossas plataformas, né? A gente pode ouvir rádio no celular, né? Não precisa ser o rádio tradicional, né? Mas a gente acessa emissoras de rádio também no celular, né? Uhum. Então, eu acho que a gente vai ter sempre esses dois lados. E aí, de novo, acabou de acontecer um acidente, caiu um avião. Vai ter gente que vai buscar informação no Twitter, vai ter gente que vai buscar isso no rádio, vai ter gente que vai buscar numa plataforma de mídia social. Isso é o perfil hoje a gente cada vez mais, a gente perde a característica de massa, de ter uma única plataforma como fonte de informação, como a gente tinha antes, né? Ou era o rádio, ou era a televisão, ou era o jornal, né? Isso cada vez mais está se fragmentando. Então, as pessoas buscam informação onde ela se sente mais confortável, mais segura, onde ela sente que tem mais credibilidade, onde atende melhor o ritmo de vida dela, enfim. É muito interessante, lembrei aqui agora. A propaganda do podcast da Renata Luprete é um rapaz, não sei se você já viu. Na Globo News, é um rapaz que ele está na esteira da academia. Sim, viu? Já vi. Aí ele tá lá, né, correndo, ouvindo, e vem a voz dela, assim, de fundo. Daqui a pouco ela aparece. E ela fala, assim, como se estivesse falando com ele. Isso é sensacional, é bem simbólico essa propaganda, porque o que essa propaganda está querendo mostrar? Primeiro, você tá ali na sua vida, na sua rotina, mas quando ela aparece e ela fala olhando para ele, é como se ela estivesse ali conversando com ele, né? Eu estava analisando isso esses dias. Então, é isso que eles estão querendo mostrar. É uma conversa, né? Aproxima realmente. E é um hábito muito realista, porque eu mesma tenho amigos próximos que eles fazem exercícios físicos enquanto escutam podcasts sobre marketing digital, por exemplo, que é um assunto muito comentado, muito falado hoje em dia. Exatamente isso. É você conseguir acessar o conteúdo que te interessa na hora que você quiser e no momento que você quiser. É exatamente isso. É muito esse perfil de vida que a gente está tendo hoje, né? Que você tem que fazer várias funções ao mesmo tempo, né? O rádio já foi apontado por diversas vezes ao longo da história como um veículo que tinha seus dias contados devido ao surgimento de novas tecnologias de comunicação. Você acredita que, caso o rádio não se adaptasse diante da chegada do podcast, ele efetivamente morreria? Então, a história das mídias, né, a evolução das mídias, comprova, existe um termo chamado remediação. É um termo acadêmico, um conceito acadêmico. Esse conceito remediação, ele diz o seguinte, que toda vez que uma mídia nova surge, ela traz características de mídias anteriores e ela também transforma a mídia anterior, que existia antes dela. Mas nunca, é muito raro acontecer de uma mídia nova acabar com uma outra mídia anterior, tá? Então, o que acontece é sempre isso. Essa mídia nova, ela traz características da mídia anterior e traz características no sentido seguinte, sempre tentando mostrar alguma coisa melhor, né? Algum recurso mais inovador, enfim. E ele acaba alterando também essa mídia nova, ela traz impactos também na mídia anterior, mas ela não acaba com a mídia. Então, isso é comprovado, né? Você olhando a história das mídias, isso é comprovado. Quando a televisão surgiu, o rádio vai acabar, o cinema vai acabar. Né? O cinema está aí até hoje, o rádio está aí até hoje, a televisão está aí até hoje, né? Mas a gente vê que existem mudanças, né? As mudanças, elas podem ser desde formatos que essas mídias anteriores têm que se adaptar, quanto a questão também da relação da audiência, né, com essas mídias, como a gente estava falando. A televisão, ela durante muito tempo foi a mídia preferida. Hoje, eu estava acessando uma pesquisa, acho que do ano passado, hoje a preferência, que eu digo preferência assim, as mídias mais acessadas. Sim. Em primeiro lugar é a televisão, ainda continua como televisão. Segundo é a internet e terceiro é o rádio. Né? Então, pode ser que daqui a 5 anos isso tenha mudado, seja internet, televisão e rádio, né? A gente não sabe. O que acontece é que vai tendo essa mudança na preferência, no acesso, e as próprias mídias acabam tendo que se reinventar,
mas elas não somem, é muito difícil sumir, né? Agora, a gente está vivendo um momento, assim, muito atípico, né, Letícia? Porque essa questão realmente da internet, né? Por mais que a gente saiba que quando a televisão veio, o rádio veio, também causaram mudanças muito impactantes na sociedade, na cultura, nos hábitos, né? A gente tem o surgimento da sociedade de massa. Então, assim, a gente tende sempre a achar que a mudança que está acontecendo agora é sempre a mais impactante, né? Porque, claro, a gente está vivendo essas mudanças. Mas a gente sabe que toda mídia nova que surge, toda nova tecnologia da comunicação, ela sempre traz mudanças muito fortes. Então, eu acredito que não vai acabar o rádio, ele vai continuar sendo, tendo o lugar dele. O que eu acho que vai mudar, que é isso que a gente precisa entender, que é o seguinte: quando eu falo de televisão, eu não estou falando daquela caixa que a gente tem na nossa sala, entendeu? Quando eu estou falando de televisão, quando eu falo assim, a televisão não vai acabar. O que eu falo que a televisão não vai acabar é o conceito de você receber conteúdo através de audiovisual. Isso é televisão. Então, pode ser que realmente a gente sentar num sofá e ficar assistindo uma caixa que passe conteúdo, pode ser que isso acabe? Acabe. Mas a televisão, ela vai para o YouTube, ela vai para as plataformas de streaming. Então, o que a gente tem que entender é isso. A comunicação, enquanto forma de comunicação, a televisão, né, ela não acaba. O que vai acabar, o que pode acabar, que eu acho que é o que a gente está vivendo nesse momento, é a mudança de dispositivos. E a gente precisa diferenciar isso, entendeu? Uhum. Então, assim, o rádio, pode ser que a gente não ouça mais rádio. Quem é que tem aparelho de rádio em casa hoje, né? Essa nova geração, Sim, né? exato. Ninguém São poucas as tem, pessoas. são pouquíssimos, né? Mas isso não quer dizer que o rádio, enquanto objeto, aquele rádio que ficava na sala, né? No rack da sala, aquilo ali, o objeto pode ser que fique obsoleto. Mas a gente vai continuar ouvindo rádio nas plataformas, né? Nos aparelhos celulares e tudo mais. Então, é isso que a gente tem que entender, né? O que tá mudando são os dispositivos eletrônicos, né? E não a essência mesmo da comunicação. E para finalizar, você acredita que o podcast pode funcionar como um canal didático de qualidade, sendo capaz até mesmo de talvez derrubar as videoaulas que são disponibilizadas no YouTube, por exemplo? Eu acredito que sim, exatamente por essa facilidade de você poder ouvir, né, enquanto você está assistindo, fazendo outras coisas, né? Eu acho que o podcast, ele tem essa questão de você poder carregar com você, né? Porque a videoaula, a não ser que as videoaulas evoluam bastante. Porque hoje, eu vou até fazer uma crítica, né? Porque assim, hoje a videoaula que a gente vê é muito a pessoa falando, como se fosse uma aula mesmo tradicional em sala de aula, Mas não né? tem interação. Não tem interação, não tem, porque assim, a gente poderia falar assim, não, mas a videoaula, a pessoa está passando imagens ali, a pessoa está como se fosse um documentário, né? Aí é diferente, porque a pessoa está fazendo uma narração e você está ali vendo algumas coisas. O formato da videoaula hoje, até, claro, primeiro, pelo volume que você tem que produzir de videoaula, pela questão do custo também, porque se cada videoaula virar um documentário, não tem como, né? Uhum. Então, assim, a videoaula é muito uma pessoa, um especialista, falando sobre aquele assunto, de forma espontânea, como se estivesse numa sala de aula. Então, dentro desse formato que existe hoje, eu acho que é bem similar de um podcast, não faz diferença nenhuma, entendeu? E o podcast tendo essa facilidade de você estar ali no transporte, de você estar em outros lugares, estar na praia, enfim, estar na academia, né? E você está ouvindo. Então, pode ser que seja realmente aí uma mudança, né? Esse público pode ser que vá para o podcast, sim. Pode ser Você provável. acredita que os estudantes se adaptariam a essa nova metodologia de ensino através de um podcast? Não, porque a gente vê muito os estudantes presos ao visual, seja um slide, uma videoaula ou até mesmo a imagem do professor, que talvez até uma gesticulação fixe na cabeça dele e ajude ele a compreender um determinado assunto. Então, talvez esse modelo sem uma imagem talvez funcionaria para eles. O que você acha disso?
Eu acho que funcionaria. Eu acho que a diferença pode ser no tempo, né? O podcast, apesar da gente saber que existem podcasts de 1 hora e meia, com temas extremamente específicos, mas aí, como a gente falou, aí são pessoas que buscam já esse tema, elas têm interesse nesse tema. Mas nesse formato que você está falando, como se fosse educação, né? Um apoio para a educação, eu acho que teriam que ser podcasts curtos, né? Com temas que realmente vão fazer diferença. E aí, eu acho que assim, é uma ferramenta de apoio ao ensino, né? Eu, enquanto professora, né, eu acho que nada substitui a sala de aula, nada. Mas, com certeza, você assistir uma aula e depois você ter um podcast reforçando aquele conteúdo que foi dado em sala de aula. Às vezes tem alguma coisa que você não entendeu muito bem, ou tem alguma coisa que você gostaria de ouvir muito, de novo. A gente tem muito isso já em sala de aula. A gente tem muitos alunos que gravam a aula, né? Sim. E aí tem alunos que falam assim para mim: não, professor, eu gosto de gravar porque aí depois, quando eu vou estudar para a prova, eu ouço de novo a senhora explicando e é mais fácil de gravar. Então é isso, né? Aí, de novo, Letícia, quando o aluno fala assim, eu ouço de novo a senhora falando, a gente está falando o quê? Da conversa, né? Da espontaneidade, de se aproximar. É diferente você estar estudando para uma prova e você está vendo um slide, ou você está lendo o que você anotou no caderno. Aquilo ali é uma coisa fria, né? Aquilo é uma coisa que não tem emoção. Do que você está ouvindo, até o nosso tom de voz, a ênfase que a gente dá num assunto ou no outro, tudo isso realmente ajuda no entendimento, na compreensão. Então, eu acho que pode ser, sim, uma ferramenta de apoio à sala de aula, não substituir. Sala de aula nunca será substituída, não tem como, né? Bom, é isso, Luciana. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa sorte aí no seu podcast. E esse foi o episódio 1 do MetaCast, o seu podcast sobre as novas tecnologias da comunicação. Nos vemos no próximo programa. Até mais!